Salve, salve, amigo, amiga enxadrista, tudo bem? Aqui, Mestre Gerson Pérez falando do Clube Xadrez Online. Você está no CXOL 20 anos. Clube Xadrez Online faz 20 anos e nós temos então uma proposta muito interessante para você. 20 vídeos de treinamento, 20 e-books de treinamento, tudo em cima do método dos 6 pilares. Nós temos também 20 pessoas que vão participar da nossa simultânea, ao final aqui do nosso evento. Nós temos também 20 lives sobre algo que o pessoal gosta muito, repertório de aberturas, ou seja, uma série de eventos, tudo com 20 na frente, para fazer aí uma referência, né, ao nosso período aí de aniversário. Esse mês de junho, então, é muito especial para a gente, porque dia 1º de junho completamos 20 anos. Olha só, hoje nós vamos falar sobre repertório de aberturas? Ainda não, você queria repertório de aberturas? Tudo bem, pode acompanhar na live, mas nesse vídeo nós vamos, antes do repertório, você precisa dos fundamentos, os fundamentos da abertura para você entender por que você está jogando as peças. Quando for montar o seu repertório, você tem que ter os conceitos. Centro, desenvolvimento, espaço, tempo. Essas noções, então, são importantes porque estão presentes em todas as aberturas. Antes disso, roda a vinheta e vamos com tudo, rumo à excelência no xadrez. Veja se você conhece este livro aqui. Olha ele aí, A Arte da Guerra. Professor, isso é livro de história. Por que é que você está apresentando esse livro aqui numa aula de xadrez? Ainda mais falando de abertura. É que esse livro, ele tem 13 capítulos, é o livro do Sun Tzu, e ele tem 13 capítulos falando sobre território. Olha, esse livro tem cerca de 2.500 anos, falando sobre território e como você vai dominar. Olha aí o nosso território. Tanto é que tem arte da guerra também no xadrez. Olha aí o nosso território, você está vendo o nosso território, é o nosso tabuleiro. Agora, como é que a gente faz para dominar esse tabuleiro? Nós temos as peças, nossas forças. Semelhante, então, a uma batalha, por isso que eu mostrei o livro, semelhante a uma batalha, no xadrez, você tem um território, você tem um espaço, você tem que dominar esse território com suas forças. Agora, as aberturas têm várias formas de você dominar. É o que nós vamos observar, então, ao longo desse estudo. Então, este vídeo é de fundamentos, princípios, a base que você tem que ter para jogar as suas aberturas. Aí, depois você vai montar o seu repertório. O repertório de aberturas é depois que você entende ali os conceitos. Perfeito? Explicado, então? Vamos lá. Nós temos estas forças, então, são as nossas peças, e como nós vamos distribuir essas peças no tabuleiro. Primeiro, nós temos que entender, então, as questões ligadas ao tabuleiro. Então, vamos lá. Vamos estudar esse tabuleiro aqui. Esse tabuleiro tem um centro. Espera aí. Centro, tem as bordas. Será que tem diferença, então, de jogar pelo centro e jogar pelas bordas? Tem muita diferença. No xadrez, nós somos centristas. Isso mesmo. Nós pegamos as nossas peças e levamos em direção ao centro. E por que isso é importante? Sair das bordas, não ficar jogando muito ali pelas beiradas do tabuleiro. Porque no centro, você amplia a capacidade de movimento da sua peça. Veja só. Se eu coloco um bispo aqui em H1, ele vai atacar 7 casas. Esse mesmo bispo colocado aqui, numa das 4 casas do centro, já passa a atacar 13 casas. É a mesma peça, mas, então, nas casas principais do tabuleiro, as casas centrais, D4, E4, D5 e E5, ele fica mais fortão. Então, essa é a ideia.
No início, você tem as peças ali adormecidas. Quando eu estou dando aula para as criancinhas aqui, eu falo, olha, você está escutando? As pecinhas estão até roncando. As peças estão lá adormecidas. Você tem que despertar essas peças, colocar essas peças para jogar. Então, essa simbologia de que elas estão adormecidas é porque você precisa despertá-las, você precisa colocá-las para jogar. Ó, uma outra peça. Se eu coloco, por exemplo, um cavalo em H8, este cavalo está atacando duas casas. Tem dois locais, então, que ele pode ir. O mesmo cavalinho, numa das casas do centro, já ataca 8. Veja como esse cavalo ficou bem mais forte. Olha a quantidade de casas que ele vai atacar. Então, nós temos a necessidade de controlar este centro. Seja fisicamente, estando lá, dentro dele, ou à distância, por meio do ataque com as peças, especialmente dos bispos ali por fianqueiro. Então, nós estamos observando que o tabuleiro tem situações diferentes, então, de controle dele. Ok. Isso nós, então, vamos poder montar como se fosse uma formulazinha. Vamos ver como é que ficaria essa fórmula? Nós estamos vendo agora centro. Se a gente colocasse outros conceitos, então você já entendeu que tem conceitos ligados à abertura. Então, um primeiro conceito que nós estamos vendo é a questão do centro. A importância do centro para poder ativar as peças. Agora, presta atenção uma coisa, tem várias formas de você lidar com esse centro. Veja, quando eu coloco um peão em D4, coloco um peão em E4, esse centro a gente chama de centro clássico. Numa referência, lá, segunda metade do século XVIII, onde o Philidor, que foi o pai ali, o criador da escola clássica, ele recomendava os peões em D4 e em E4. Então, esta estrutura de peões, você tem amplo domínio do centro. Ó. Você ataca casas do centro e também próximas a ele. Você está fisicamente dentro de duas casas do centro. Agora, você tem que lembrar que, estando dentro do centro, você também pode ser mais facilmente atacado. Os peões em D4 e E4, eles viram alvo. O adversário pode também pressionar esses peões. Então, ao colocar um peão em D4 e outro em E4, você consegue grande domínio territorial. Porém, você também fica mais exposto. Quando a gente coloca mais ou menos ali 100 anos para frente, então, no século XIX, a segunda metade, o Steinitz cria a escola moderna. A escola moderna pega um pouco da base da escola clássica de 100 anos atrás e dá uma reciclada ali e coloca outros elementos. Por exemplo, na escola do Philidor, a gente falava de D4 e E4. De repente, o Stein está falando em domínio, também de centro, mas com D3 e C3. E peão de E4 normalmente ali. Ou seja, vamos dominar o centro, vamos, mas não deixar tão exposto os peões como D4 e E4. É uma forma diferente de enxergar o controle do centro, também com peões, mas não deixando tão exposto. Beleza. Aí, a década de 20 do século passado, então 1920 ali, nós tivemos o Nizovic, Hatch, Breyer, outros jogadores que fundaram, especialmente liderados pelo Nizovic. Ele escreveu o livro Meu Sistema, e esse livro Meu Sistema, então, tem a base do que ele entendia sobre como deveria se jogar xadrez e fala lá, especialmente dessa questão da escola hipermoderna, a escola criada, então, nesse momento. Essa escola hipermoderna dizia o seguinte, duas coisas basicamente aqui de centro super importantes. Olha, você não precisa fazer o domínio de centro com peões. Você pode fazer com peça. Coloca uma peça aqui, ó, dentro do centro, tá legal também. Beleza. Olha, você pode dominar esse centro com peças
E nem precisa ser efetivamente dentro dele. Você pode fazer esse domínio à distância. Então, ali começa a ficar bem famoso a questão dos fianquetos. Então, jogando G3, jogando B3, você desenvolve o bispo e consegue, então, grande atividade desses bispos. E eles cruzam todo o centro. Então, quer dizer, à distância, você também pode atacar o centro. Quando a gente pega uma defesa siciliana, olha, E4, C5, defesa siciliana. Na siciliana, onde o branco abre ela, né? Ou seja, o branco vai jogar contra a siciliana e abre jogando D4, veja que tipo de centro. Olha, eu tenho como se fosse um centro misto. Um centro onde eu tenho peão e eu tenho cavalo. Em algumas posições, inclusive, veja só, vou seguir mais um pouquinho. Nós temos aí a Najdorf, de repente, uma das coisas que eu posso fazer é, em algum momento, jogar aqui G3. Olha, então quer dizer, eu já tenho um peão dentro do centro, tenho cavalo, tenho peão, e, de repente, eu estou colocando aqui também um bispo, bem dentro dessa ideia hipermoderna de controle de centro. Então, veja, o centro pode ser controlado por peões e pode ser controlado também por peças. Agora, o resumo de tudo isso, nós somos centristas. Então, voltando lá, eu tenho estas 4 casas como as principais e aqui eu já tenho, então, o grande centro. Pequeno centro, grande centro. Se eu não conseguir ficar efetivamente dentro do centro, eu posso estar perto. Por exemplo, se eu consigo ficar com o cavalo aqui, ótimo. Mas não deu, vou colocar o cavalo aqui. Então, o cavalo pode ir para E5, pode ir para D4, depois. Então, primeiro, eu posso controlar esse centro e não exatamente preciso estar dentro dele. Então, a rete começa com o cavalo F3. Se o adversário joga, por exemplo, D5, nós vamos fazer C4. Ou seja, deixa o cara entrar no centro e você começa a dar um beliscãozinho dele. Peão lateral, atacando central. Cavalinho, atacando as casas do centro. Então, no xadrez, nós temos este fator importante do centro. Perfeito. Agora, há um outro item também muito poderoso, e isso independente da abertura ou da defesa que você estiver jogando. Gente, quando eu falo abertura, é a primeira fase do jogo. Porque tem abertura, Rui Lopes, abertura inglesa, que é a característica das brancas. Defesa siciliana, defesa Ilha do Rei. Também é uma abertura, né? Também é uma forma de você desenvolver. Só que é característico das pretas, por isso que se fala defesa, tá? Então, olha só. Agora, eu vou colocar um outro tema importante, que é desenvolvimento. Além de você, então, preocupar com o centro, você tem que preocupar com o desenvolvimento das suas peças. Então, desenvolver é aquela ação de você tirar as peças de onde elas estão, colocar para jogar. Desenvolvimento. Olha só. Pronto. Já temos, então, 2 fundamentos importantes. Centro e desenvolvimento. Bom, nessa questão, então, do desenvolvimento, como é que a gente faz? Simples. Você tira as suas peças das casas iniciais, mas tendo como norte, tendo como orientação o centro. Então, individualmente, você vai ver nos fundamentos agora, mas você vai ver que eles têm uma ligação, eles têm uma conexão, um contato. Então, o centro é importante, está lá, você tem que controlar, mas ao desenvolver, você vai desenvolver para onde? Opa, qual que é o norte? Centro. Vou desenvolver para o centro. Depois, lá no meio jogo, nós estamos falando de abertura. Esta videoaula aqui é de abertura. Nós temos os 6 pilares: abertura, meio jogo, final, tática, estratégia e análise, com foco no cálculo.
Então, no nosso primeiro vídeo, o vídeo anterior, se você não viu, nós temos uma playlist aqui no canal que você pode assistir. Eu falava dos 6 pilares, falava de expectativa para você aumentar. Então, a sua expectativa, você tem que aumentar proporcionalmente o desenvolvimento técnico, ou seja, as habilidades. Ali que estão os pilares. Ou seja, você precisa melhorar esses conceitos, esses fundamentos, entender, aprofundar, aperfeiçoar para poder avançar. Então, ó, centro, nós estamos vendo agora os fundamentos, os princípios, as leis que governam as coisas que são aí relacionadas ao centro. Agora nós vamos para o desenvolvimento. Então, as peças estão ali, paradinhas, estão quietinhas. Eu preciso colocar essas peças para jogar. Então, por exemplo, ao jogar aqui, eu estou desenvolvendo. Não, peão é uma jogada mais neutra. Pá, mas estou ajudando uma peça a sair. Tudo bem. Ajuda o bispo a sair. Ajuda também a dama a ganhar um monte de casa, se ela quiser sair. É claro que a dama é peça poderosa, é como se fosse o nosso general. Nós não temos aí a ideia de desenvolvê-la rapidamente. São poucas as aberturas, as defesas que se joga a dama precocemente, e quando joga você já tem uma rota de fuga para ela, você já tem uma rota para colocar essa dama em segurança posteriormente, porque é você sair com a dama, ela vai ser atacada. Beleza. Então, agora vamos lá. Quando eu faço esse lance, já passei então uma mensagem que eu quero dominar o centro e ajudar as outras peças a saírem. Então, estes 2 princípios, centro e desenvolvimento, já está aí assentado nesse lance. Por que isso facilita para a gente? Pessoal, nós temos 20 vídeos, nós temos muito vídeo ainda. Nós temos vídeo para jogadores de nível básico, professores, instrutores, treinadores, intermediário, também avançado. Então, esta aula é de fundamentos. Então, é uma aula de nível técnico mais baixinho. Se porventura você já tiver assentado aí, conhecer todos estes conhecimentos, se isso já tiver incorporado em você, você simplesmente pula esse vídeo, porque esse vídeo é de fundamentos, é do nível básico ainda. Então, eu vou fazer todos os pilares do nível básico, depois volto neles fazendo aprofundamento, até a gente chegar lá no vídeo de número 20, falando de tabuleiro, né, ou seja, das questões técnicas, e do extra-tabuleiro, aquilo que pode potencializar ou dificultar o seu desenvolvimento no extra-tabuleiro. Bom, vamos lá. Então, você já entendeu que se desenvolvimento é importante, você tem que colocar a peça para jogar. É o ato de tirar a peça de onde ela está, colocar para jogar. Perfeito. Bom, mas não é em qualquer lugar. O centro te dá, então, a orientação para onde você vai jogar essa peça. Se eu jogar aqui H4, não é bom. Por quê? Porque não luta pelas casas do centro ou casas próximas a ele, o grande centro. Então, a gente já descarta. Veja como facilita quando você tem os conceitos. Por que eu vou jogar H4? Não ajuda a controlar o centro. Não ajuda a controlar o centro e também não ajuda a outra peça. Por exemplo, veja aqui. Se eu jogar G3, não controlou o centro, não brigou diretamente pelo centro. Ah, mas no próximo lance, eu já posso jogar esse. Então, pode ser que eu não faça um lance que vá desenvolver peça, mas eu faço um lance que vai ajudar uma outra peça. Então, no início, eu tenho que ou desenvolver aquela peça ou fazer um lance com uma peça para ajudar uma outra a sair. Então, é muito importante que você trabalhe dessa forma, cuidando para que as peças sejam desenvolvidas. Veja, ó, eu joguei B3 e G3 e está cruzando o centro. Tá? Então, centro e desenvolvimento. 2 fundamentos super importantes até aqui. Vamos lá. Agora, nós vamos para um terceiro fundamento. O que seria esse terceiro fundamento, então? Nós vamos falar agora de espaço.
Espaço é o controle territorial, é o controle de tabuleiro. Espaço. Então, o espaço, ele é importante para dar liberdade, para dar facilidade para essas peças minhas se desenvolverem, jogarem aí pelo tabuleiro. Então, vamos lá. Se as brancas fazem E4, nossa, jogou pelo centro. Nossa, ajudou o desenvolvimento. E6, D4. Então, aqui, E4, E6, é uma defesa francesa. A gente já coloca o D4 logo aqui, né, para poder fazer aquele domínio até clássico que nós já aprendemos. E o normal é as pretas fazerem D5, para poder brigar por esse centro. Legal. Mas suponhamos que as pretas façam essa jogada aqui, que não é considerada muito boa. Então, este peão, mais este aqui, eles vão dificultar a saída dos bispos. Olha o problema. Então, se eu seguir mais um pouquinho, ó, cavalo, ataco duas casas do centro. E por isso essa orientação, veja, não ataco nenhuma do centro. Aqui ataco uma. Então, se num lugar tem 3 casas para o cavalo, eu ataco 2 do centro. No outro eu ataco uma. No outro eu ataco nenhuma. Então, essa é a prioridade. Porque vai ter mais atuação no centro, já que nós somos centristas. Então, suponhamos que eu jogue aqui, o adversário passa cavalo F6. Eu jogo outro cavalo, desenvolvo, protejo o peão, controlo ali o centro, ele joga o cavalinho. Eu vou jogar o bispo, desenvolvo, ataco uma casa do centro, ele vai tirar o bispo dele. Olha, o bispo já não sai. Está com dificuldade. Eu jogo esse bispo, o bispo também de casas claras dele não sai, está com dificuldade. Aí eu vou rocar. Ele vai rocar também. Eu vou jogar dama D2. Ou poderia jogar dama E2. Dama D2 ou dama E2. Olha, onde ele vai jogar com a dama dele? Se o bispo está em D7 e o outro em E7. Tá vendo? O problema de você não lutar por espaço é que você fica em posição restringida. Aí as peças têm dificuldade para poder jogar. Funciona mais ou menos assim. Eu morei numa cidade, 18 anos, a cidade de Cássia. Aqui pertinho, 50 quilômetros. Eu moro em São Sebastião do Paraíso. Nasci aqui, pequenininho fui para lá e fiquei lá 18 anos. Depois voltei para cá. Beleza, mas Cássia é tão pequenininha que não tem semáforo. Funciona mais ou menos assim. Um compadre com sua carrocinha chega ali numa esquina. Ô, compadre, tudo bem? Ó, agora sou eu que vou passar. Espera um pouquinho. Legal. Nunca vai ter congestionamento. Nunca vai ter dificuldade de controle territorial espacial numa cidade pequenininha assim. Em contrapartida, se você tiver uma cidade grande, estou lá, na capital mineira, capital paulista e tal, aquele monte de carro, especialmente de manhã, no horário do almoço, à tardezinha e tal. Puxa, é uma peça chocando com a outra. Ou seja, nessa analogia, lá o carro está esbarrando com o outro, ele está tendo impedimento de passar porque o outro carro está ali. Acontece a mesma coisa no xadrez. Ó, neste exemplo que eu dei, E4, E6, D4, D6, aqui é a cidade de Cássia. Ou seja, tem facilidade para sair com as peças. Aqui já é uma metrópole, onde eu vou ter dificuldade. Agora, no xadrez tem um recurso bom que não dá para fazer na vida real. Na vida real, não dá para você tirar os carros. Ó, tá cheio ali do carro na via, você tira o carro. Pronto, tira ele. No xadrez dá para fazer, através de trocas. Por exemplo, numa posição como essa aqui, ó, E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, D6. Então, atacou o cavalo, querendo oportunamente tomar o cavalo e ganhar o peão. As pretas já fazem D6 para poder defender. O branco joga D4 e aí está pressionando este peão. Beleza, vou jogar bispo D7, descravou,
no que gera trocas aqui, né? Se eu tomo lá, tomo aqui, o que cai em E5, cai em E4. Tá tudo bem. Então, vou continuar desenvolvendo. Não dá para ganhar peão nenhum. Vou continuar desenvolvendo. Ok, observa, ó, aquela posição que eu falei para vocês. As pretas não têm, ali E6, já está um pouco melhor. Mas tem dificuldade de sair com as peças. Tá. Aí, o que nós vamos ter aqui? Por exemplo, torre 1. Agora veja, para sair de uma posição restringida, peão toma peão, cavalo toma cavalo, dama toma. Bispo toma bispo, cavalo toma. E assim vai. As pretas podem rocar. Ainda está com uma certa dificuldade, tá, mas já melhorou um cadinho. Já melhorou porque tem mais casas para as peças. Por exemplo, a dama já não tinha casa, já tem essa. Você já pode vir com a torre aqui, a torre aqui. Tá vendo como as trocas ajudam a gerar espaço? Então, nós já temos aí 3 fundamentos ligados à abertura: centro, desenvolvimento, espaço, e agora nós vamos falar de tempo. O próximo aqui é o tempo. Então, vamos falar de tempo. Vamos lá. Tempo. No xadrez, como na vida, é essencial a questão do tempo. Então, você tem que valorizar o seu tempo. O tempo é a rapidez com que você coloca as peças em jogo. Então, por exemplo, você não deve ficar perdendo tempo, porque se você perde tempo, uma peça que poderia estar trabalhando, ela vai deixar de jogar. Então vamos lá, E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, essa aqui é a Ruy Lopes. Beleza. A Ruy Lopes, então, as pretas costumam jogar A6, nós vimos antes D6, tem cavalo F6, um monte de coisa. Beleza. Mas o normal é jogar aqui, para em algum momento, depois que rocar e tal, você ficar pressionando o C6, cavalinho, e tentar ganhar aqui. Isso dificulta até as pretas de fazerem D5, porque em algum momento elas vão ter que fazer D6 para poder proteger aqui. E aí você pode jogar C3, aquela ideia do Steins D3, até voltar o bispo para cá, ou B3, ou C3, D4. Enfim, pode manter o bispo ou pode tomar. Mas uma coisa importante é que bispo A4 tem sua razão de ser estratégica, ou seja, pode gerar uma tomada ali. Tá? Agora, suponhamos que o branco jogue simplesmente para cá. Ele perdeu um tempo. Por que o branco perdeu um tempo? Porque essa mesma posição, eu poderia chegar nela assim. E4, E5, cavalo F3, cavalo C6. Bispo C4. Ó, não tem esse tempo do outro. Daquela forma que eu mostrei, perdeu um tempo. Então, tempo é uma oportunidade que você tem de colocar suas peças em jogo. Tanto é que as brancas têm vantagem, porque tem tempo a mais. Quando começa a partida, as brancas têm vantagem. Então, independentemente daquilo que você for jogar, de abertura, de defesa, fique atento a isso, pequeno gafanhoto. Você precisa respeitar centro, desenvolvimento, espaço e tempo. Agora, aproveitando, então, isso aí, a pessoa que lida, né, com conhecimento, ela tende a buscar recursos, ela tende a buscar formas mais fáceis para o aluno entender. Então, ó, de um lado, você tem aqui o aluno. Do outro lado está o conhecimento. E nós estamos aqui no meio. Então, a ideia é o seguinte: você fazer o quê? Pegar este conhecimento e chegar para o aluno mais fácil. Ou seja, aproximar o aluno do conhecimento, desse saber que vai ajudar ele a melhorar tecnicamente. Então, aqui, ó, eu vou colocar um C de centro. Aqui, eu vou colocar em D de desenvolvimento.
Essa formulazinha eu patenteei ela no livro, O Espírito da Abertura, está publicado, então, no livro Espírito da Abertura, na segunda edição, eu já falo dessa fórmula. Então, ó, e aqui o T. Então, nós temos centro, é um fator importante. Desenvolvimento, também é importante, nós já vimos a razão. O espaço e o tempo. Agora, quando eu vou fazer a junção disso tudo, o que que acontece? Vai dar isso aqui, ó. E é igual a mc ao quadrado, certo? Não. Esse aqui, perdão, isso aqui é da relatividade do Einstein. É aqui, ó. A de abertura é igual a CD mais ET. Que danado é isso de CD mais ET? Ó, é algo que você hoje já nem deve conhecer mais, mas tinha CD. Ao invés de você guardar hoje os seus dados e tal aí, né? No seu smartphone, de você guardar ele de forma mais fácil em um pendrive, por exemplo, tinha um CDzinho. CD, então, é um CD de música, né? Você gravava dados ali, gravava música também e tal. Então, para ter uma boa abertura, tem que ter um velho CD, um C mais D, e tem que ser amigo do ET de Varginha. Aê! Pois é o E mais o T. Então, A é igual a CD mais ET. C é de centro, o D de desenvolvimento e o E de espaço, o T de tempo. Tá? Então, quando você for jogar a sua abertura, a sua defesa, não se esqueça. Para você ter uma boa abertura, tem que ter essa formulazinha aí. Tá? Independente daquilo que você for jogar. Nós temos 500 posições catalogadas de abertura. São 500 aberturas. São 500 posições catalogadas. Mas, se a gente observar, em todas elas, tem esses fundamentos que nós tratamos aqui. Tá bom? Continue aí a acompanhar esse projeto do Clube Xadrez Online 20 anos. Se você está aí ativo na rede social, pega esse vídeo aí e compartilha para os seus amigos. Conhecimento é para ser espalhado, é para chegar a todo mundo. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Conhecimento 100% gratuito e 100% online. Fique atento aí nos próximos vídeos. Vamos em frente, rumo à maestria no xadrez. Abração, pessoal. Valeu, até!